Olá, amigos, alunos da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui, 19 de julho de 2020, para o tema do estudo de hoje, uma luta cósmica. Isso mesmo, uma luta cósmica. Nós temos alguns versos da Bíblia para ler, mas antes de seguirmos o estudo de hoje, convido você para orarmos. Bondoso Deus, agradecidos pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, pedimos a Tua orientação para compreendermos de forma correta o escrito bíblico. Em Jesus oramos agradecidos. Amém. Muito bem, os textos para hoje, Apocalipse 12, de 7 a 9, é o texto clássico da Bíblia que fala sobre a luta de Miguel e o dragão no céu, e lá não houve mais o espaço para o dragão e seus anjos, ele foi lançado na terra, estabelecendo a sede da morada do mal nesse planeta e identificando o título do estudo de hoje, uma luta cósmica, não é? Uma luta, um conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Jesus Cristo. E nós, a criação de Deus neste planeta, somos alvo da investida desses dois exércitos, um para destruição eterna, outro para salvação e remissão eterna. Convido você para lermos Efésios, no capítulo 6, o verso 12, que esclarece um pouco essa questão do conflito entre o bem e o mal. Nós vamos ler, na verdade, o verso 12 e o verso 13. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O verso 13, ele é um alento para nós e um conselho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. A armadura de Deus é a sua palavra. Sim, é a sua palavra, aliada, obviamente, ao exercício espiritual religioso da oração. E para vencermos o pecado e a tentação, nós precisamos estar revestidos com esta armadura, e somente esta armadura pode nos conceder a vitória. Aqui, a partir da pergunta 1, não é? Que nos manda fazer comparação desses textos, nos pergunta como essas passagens influenciam nossa compreensão da oração intercessória. Como? Como passagens que declaram a existência, o estabelecimento do conflito entre o bem e o mal podem nos auxiliar em compreender o poder, a capacidade de influência da oração intercessória, não é? Nós batalhamos em oração contra forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Sim, porque quando eu e você estamos orando de forma intercessória por outra pessoa, nós estamos entrando nesta guerra. Nós estamos entrando pelo exército de Jesus Cristo contra o exército do mal, para que pessoas que vivem sob a dominação do mal possam ser alcançadas de alguma maneira, ou seja, que os ouvidos dessas pessoas sejam abertos à propagação da palavra profética que traz salvação a qualquer ser humano, como já foi alvo de estudo aqui. A Bíblia levanta o véu entre o mundo invisível e visível. Há uma luta entre o bem e o mal, entre as forças da justiça e as forças das trevas. E nós participamos, convidados pelo exército de Jesus Cristo. Talvez eu e você, vez ou outra, possamos ceder à tentação e, nesse momento, somos aliados do exército inimigo, porque estaremos trabalhando contra a vontade de Deus. O autor destaca algo que é essencial no caráter de Jesus Cristo, general do exército de Deus. Ele jamais manipulará a vontade, nem coagirá a consciência. A liberdade é a essência do caráter de Deus, o que o pecado não pode oferecer. O pecado oferece prazeres seculares, passageiros, efêmeros, mundanos,
oferece vícios, dependências, escravidão, de hábitos, onde as pessoas não têm condições de imediatamente de libertar-se daquilo que os domina, não é? Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa que seja dominada pelo vício do álcool, da bebida, e você ser uma pessoa livre disso, não é verdade? Você pode começar a beber álcool a hora que você quiser, mas a pessoa que é dominada pela dependência química da bebida alcoólica, ela não pode, exceto por um milagre, parar de beber imediatamente, instantaneamente, por causa da escravidão que esse produto químico investiu no seu cérebro, em todo o seu corpo e seu organismo. Sim, as pessoas se dizem livres para fazerem o que querem, mas são escravas de seus hábitos e de seus vícios, que é a proposta desse mundo mau de pecado, disfarçar a escravidão e o sofrimento, as doenças, pelo tema do prazer, da liberdade e da capacidade de se fazer o que bem quer. Não é bem assim que funciona. Nós temos um corpo que foi criado por Deus e ele nos dita determinadas regras. Há de se dar momento para repouso, há de se dar momento para alimentação, há de se dar momento para exercícios, há de se dar momento para um bom banho de sol, há de se dar momento para respirar ar puro, há de se dar momento também para exercitar fé no Criador, porque essas questões nos trazem um conjunto de saúde. O texto segue dizendo: embora Deus esteja fazendo tudo o que pode para alcançar as pessoas, antes mesmo de orarmos, nossas orações liberam o imenso poder de Deus. Você crê nisso? Que a sua oração pode mover Deus em direção do teu desejo, do teu projeto de salvar uma pessoa? Sim, é verdade. O Senhor Deus atendeu na Bíblia várias orações dos seus servos a favor de proteger o povo, de proteger a humanidade, de que ela não fosse destruída, de que ela não sofresse punições, penitências, mesmo estando justificado Deus nas suas atitudes. Considere esta declaração com atenção. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se pedíssemos assim. Isso está no livro Grande Conflito, escrito por Ellen White. Vou repetir para você como é importante. Faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Ou seja, quando eu e você oramos de forma fervorosa, intercedendo por outra pessoa, o coração de Deus se move de maneira diferente. Porque há no plano original de Deus o desejo de nos envolver no grande exercício de salvar pessoas nesse mundo. Sim, é tão gostoso quando você faz uma oração e percebe a resposta de Deus. A Bíblia ensina que todas as orações são respondidas. Todas, não é? Os especialistas dizem que elas são respondidas da seguinte maneira: sim, não e espere um pouco. Esse espera um pouco, talvez, para algumas pessoas tenha durado 20 anos. Quando ora intercedendo para que um filho volte para a comunhão cristã, para que o marido, que nunca foi da comunhão cristã, ou a esposa, abracem e aceitem a proposta de Jesus como Salvador pessoal. Quem sabe a cura de alguma doença física, ou mesmo de ordem psicológica, emocional. Mas o importante aqui não é apenas o resultado, mas sim a caminhada de oração na companhia de Jesus Cristo. Ao tratarmos do assunto da oração intercessória, devemos humildemente reconhecer que não entendemos completamente a atuação de Deus. Esse tópico aqui é um desafio. Isso aqui abre a porta para críticos, céticos, não cristãos, não protestantes, não isso, não aquilo, etc. Eu vou ler para você de novo. Ao tratarmos do assunto da oração intercessória, devemos humildemente reconhecer que não entendemos completamente a atuação de Deus, mas isso não deve impedir que participemos continuamente das bênçãos que a oração oferece a nós e aos outros.
Você consegue entender isso aqui? Nós não entendemos completamente como Deus age e atua, porque nós somos pecadores finitos e na nossa mente pequena, destruída pela presença do pecado, não há como compreendermos de forma ampla e completa o caráter, a personalidade e o agir de Deus. Eu fico imaginando o quanto Deus tem se esforçado para se mostrar à humanidade de uma forma em que nós possamos compreendê-lo em sua plenitude. Para isso ele enviou Jesus Cristo aqui na Terra, há aproximadamente 2000 anos, e os escritos de antes de Jesus Cristo, ou seja, o Antigo Testamento, e depois de Jesus Cristo, o Novo Testamento, nos mostram uma imagem do Deus maravilhoso que é e que teve o seu caráter manchado pela acusação de ser um Deus mau, um Deus vil, que criou uma lei que não pode ser cumprida. Sim, pecado existe e ele exige derramamento de sangue para a remissão. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E hoje eu e você podemos orar pelas pessoas a Deus, usando os créditos e os méritos de Jesus Cristo alcançados por ele na cruz do Calvário, porque em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou, para que Deus olhe para o Filho ressurreto que está à sua direita e nos dê vitória nas petições que fazemos. Porque se ele olhar para a nossa vida, em nós só há pecado e não créditos diante de Deus, e jamais seríamos atendidos se de outra forma orássemos. Por que Deus atua mais poderosamente? É uma pergunta. Quando oramos do que quando negligenciamos a oração. A oração nos aproxima de Deus e não somente move as atitudes de Deus em relação às nossas petições, mas ao nos aproximarmos de Deus, nós conseguimos com os olhos espirituais percebermos melhor como Deus está agindo. Muitas pessoas dizem que Deus as esqueceu, mas na verdade Deus não esquece de ninguém. São os seres humanos que se esquecem de Deus. Quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, em apenas um dia, aquele dia você não consegue mais recuperar, por mais que leia a Bíblia durante todo um dia para frente. Porque as tentações, as provas e as lutas do dia que passou ficaram lá. Elas podem ter te vencido, inclusive. Por isso é importante lermos a palavra e orarmos de forma intercessora por nós e por outras pessoas nos primeiros momentos de cada dia. A Bíblia ensina. Eu tenho um comentário aqui para dividir com você e nós vamos caminhando para o final do estudo de hoje. Uma das passagens mais poderosas da Bíblia sobre oração intercessória está em 1 João 5, verso 14 a 16. E eu chamo a sua atenção apenas aqui para o verso 14. A passagem começa com a certeza de que Deus ouve as nossas orações. E esta é a confiança que temos para com Ele, diz o verso 14. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui está o desafio. Eu e você orarmos a Deus e durante a oração falarmos para Ele: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Estamos prontos? Estamos prontos para submeter os nossos desejos, projetos, ideias e sugestões ao escrutínio, à decisão, ao refino, ao filtro de Deus? Porque a resposta dele pode ser não. E ela será sim tão somente se a nossa petição for santificada, ou seja, que ela seja a vontade de Deus na nossa vida. Pense um pouco nisso. A vontade de Deus é que nenhuma pessoa jamais se perca, mas que todos se salvem. A Bíblia ensina isso em vários pontos. Então, as nossas orações em favor de outras pessoas sempre serão respondidas de forma positiva pelo nosso Deus. Eu vou ficando por aqui, na expectativa de te encontrar amanhã para uma nova meditação da palavra. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.